Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente um executivo C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva e hoje o meu convidado é o Pierre Emmanuel Jacan, que é gerente geral América Latina, General Manager na Project 44. Para você que não conhece, é líder mundial em visibilidade em tempo real da cadeia de suprimentos. O Pierre, ele já trabalhou recentemente, ele já esteve aqui no podcast, trabalhou um pouquinho na Intelipost como diretor de vendas também para América Latina, também trabalhou na Accenture. Ele é um executivo com histórico comprovado aí de trabalho na indústria de logística e também no mundo dos negócios. Fundador experiente de 2 lojas virtuais, que eu me lembro, francesas, com história comprovada de trabalho na indústria de logística, digital e também vinho. É especialista em vendas, gestão de relacionamento com clientes, também trabalha com estratégia de TI e serviços profissionais com mestrado focado em economia empresarial pela CAD Business School. Então, sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Pierre Jacan. Pierre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Muito obrigado, Rodilson. Com esta apresentação não consigo adicionar nada, tá? Mas estou muito honrado de estar contigo, assim que o bate-papo vai ser rico. E, como sempre, acho que é um prazer compartilhar um pouco experiências também, mas também trocar ideias contigo sobre o nosso mundo de supply chain, logística, Sim. Que é desafiador. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Eu vejo que você não perde aquele sotaque francês, Tá sempre aí bastante tempo no Brasil. Exato, acho que isso eu não consigo perder, Até viajando muito, pego algumas palavras espanhol, algumas do agora português. Indo pra América Latina. Exato. É complicado, acho que idioma é uma coisa, você sabe, cheguei um pouco tarde no Brasil para perder o sotaque agora. Não, eu, na verdade, eu sou baiano, eu vim pra São Paulo em 94 e ainda assim, o pessoal, às vezes eu falo, você é de onde? Eu falo, Bahia, não tem jeito. Mas como eles falam, a empresa é chique. É chique, Na verdade é chique, exatamente. O nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre soluções da crise dos portos e interrupções da cadeia de suprimentos com a Project 44, falando um pouquinho dessa parte de container. A Project, como eu falei bem no início, líder em visibilidade, bastante bacana. Esse contexto, até porque a gente está acostumado a falar de visibilidade, transporte rodoviário. Falar de visibilidade, informação, geração, de toda essa parte de conteúdo associada ao transporte marítimo é um pouco diferente, é um tema que eu não trouxe aqui ainda. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria até de dar um overview, até porque da última vez que a gente gravou, eu tenho certeza que a gente já ganhou muito mais audiência. Sim. Eu gostaria que o público pudesse, mais uma vez, conhecer um pouco mais, se você pudesse falar um pouquinho sobre você. Como eu já falei no início, é nativo da França, veio pro Brasil durante a experiência na Accenture, que a gente falou um pouquinho no início. Depois de vários anos na Intelipost, está trabalhando agora nesse novo desafio da Project 44. O que te levou, como é que foi esse início para você? Te levou a vir pro Brasil? Quais foram as dificuldades? E principalmente, como foi essa choque de cultura, Como é que é para você ser considerado o cara do sotaque chique, vindo da França nesse contexto, O que te fez? E principalmente, o que te fez ficar por aqui, Até porque... Acho que são boas perguntas. Não sei se tenho um racional sobre todas as perguntas, mas acho que primeiro eu conhecia o Brasil antes de chegar a trabalhar para a Accenture no Brasil. E quando descobri a primeira vez, encontrei uma cultura que me apaixonei. Também as pessoas, os brasileiros, são pessoas super receptivas. Estava num momento de carreira que ia conhecer outras culturas. Acho que uma grande riqueza para a pessoa é descobrir uma nova cultura, viajar. Por isso, quando eu tive a oportunidade de trocar minha experiência da Accenture na Europa para outros países, o Brasil chegou como, enfim, ao final, uma coisa, para mim, uma riqueza para aprender a descobrir. E estava no momento onde estávamos lançando um novo
projetos na Accenture na América Latina, tá? Coisas que já tínhamos feito com sucesso na Europa. Por isso, chegar no Brasil foi uma escolha pessoal, mas também um desafio profissional, criar uma startup dentro do monstro como a Accenture. Por isso, acho que os dois, para mim, iam bem com as minhas perspectivas, como o meu momento, tá? Por isso, acho que foi um processo natural chegar no Brasil. Depois, como você falou, cultura diferente, maneira de trabalhar, português, tá? Acho que idioma é uma coisa muito importante para entender a cultura. Por isso, acho que o desafio maior para mim é não me fazer entender, mas entender as pessoas, tá? Fazer entender demora um pouco quando eu sotaque, tá? Mas acho que quando começou a empreender o idioma, acho que facilitou bastante a minha integração. Porque acho que o problema é que o gringo vem e fica com os gringos, mas a riqueza, acho que é entender a cultura e entrar na cultura das pessoas locais, tá? E você já veio direto para São Paulo ou já foi? Direto para São Paulo, infelizmente, como todos os franceses que sonham chegar no Rio, cheguei a São Paulo. Mas eu amo São Paulo, hoje tô muito feliz, não tem problema. Já tá quanto tempo aqui? 10 anos. 10 anos. Fiquei 2 anos e meio na Accenture, tá? Depois que ia empreender, e no momento que ia empreender, acho que tive a honra de encontrar um alemão e um brasileiro louco que queriam transformar a indústria do last mile com a Intellipost. Por isso entrei como Chief Revenue Officer durante 6 anos, construímos bastante coisas. E ano passado, sabe, tem momento de reflexão na vida, tanto profissional e pessoal, onde pensando voltar um pouco na França, ter a família, tem tudo também. Mas do outro lado, enfim, queria continuar a empreender e chegou um pouco o projeto da Project 44, tá? Uma empresa que estava acompanhando na Intellipost, porque sempre tem que ver um pouco os benchmarks globais, tá? Que me atraiu no projeto, primeiro, acho que esta visão, tá? De criar, integrar uma supply chain, cadeia de suministro do princípio ao fim, tá? Multimodal, não somente rodoviário, como você falou, mas também marítimo, aéreo, cabotagem, tá? E construir uma visão única para as empresas, tá? Acho que é uma coisa que para mim faz muito sentido para a evolução da logística, da supply chain. E depois também, enfim, a Project 44 foi também um projeto ambicioso, tá? No sentido, eles querem virar, eles fizeram as rodadas de investimento para construir os equipos, para desenvolver a empresa, para criar ofertas. E acho que é um pouco isso que me atraiu no projeto. Novos desafio, momento de reflexão. Por isso, entrei para estruturar a empresa da América Latina e, enfim, até hoje estou muito feliz. Excelente. A Project 44, originalmente, ela é de onde? Quais eram os polos de atuação anteriormente, antes dela vir para o Brasil? E antes dela vir para o Brasil, por exemplo, ela já tinha alguma atuação específica aqui, mesmo não tendo sede, mesmo não tendo alguém? Como é que foi esse namoro inicial para poder vir para o Brasil? E principalmente porque agora? Perfeito, não? Excelentes perguntas, tá? A Project 44 nasceu em Chicago, tá? Chicago é um pouco a meca, tá? Da logística nos Estados Unidos, tá? Todas as startups vêm de lá, muitas grandes startups como Flexport, por exemplo. A Project 44 nasceu em 2014, com a ideia de revolucionar um pouco o mundo rodoviário, integrar, tá? Todas as transportadoras via as telemetrias, via as TMS, as API, tá? E criar uma solução de visibilidade temporária que não tinha. E com isso, a Project 44 teve sucesso com grandes empresas globais. Por exemplo, uma empresa como Coca-Cola, ou como Pepsi, ou Unilever, ou Mondelez, tá? Que é não somente ter uma visibilidade nos Estados Unidos, que é ter Canadá, depois que é ter na Europa, que depois ter na Ásia, tudo isso. Por isso, a Project 44, a partir de 2017, 2018, começou a abrir, tá, uma entidade na Europa e eles fizeram um passo muito estratégico que foi a aquisição de uma empresa Getaus. Tá, que é uma empresa complementar da Project 44 que permite de integrar também outras telemetrias. E com isso criou rapidamente uma rede de visibilidade na Europa, na parte rodoviária. E por isso os clientes começaram a ter um acompanhamento em tempo real nos Estados Unidos, depois na Europa. E todo esse sucesso começou... Ou seja, não é só marítimo, também rodoviário, também é mais... É multimodal. E com isso, começou a ver, mas os clientes, eles querem mais países, eles querem mais modais, tá? Por isso, começamos a desenvolver soluções marítimas, aéreos, ferroviários. Por isso, começamos a construir isso. Ano passado foi muito interessante porque compramos
compramos 2 empresas na parte marítima, tá? Que é a Ocean Insight e a Metal, os 2 líderes do mercado globais. Depois também fizemos a aquisição da Convair, uma solução de última milha, tá? Nos Estados Unidos. E com tudo isso, nossos clientes começaram a pedir, Fortival, eu quero ter este acompanhamento global com vocês. Sim. Por quê? Não, isso é muito legal, até porque você tem uma visibilidade end-to-end, né? Que é aquilo, sabe? Só trabalha com importação de produtos, você tem a visibilidade marítima, depois vai para o rodoviário, o contexto inteiro, inclusive o last mile posteriormente, você consegue ter uma visibilidade geral. Vocês estão falando de muitas aquisições, tem aquisições também que vocês pretendem fazer no Brasil, não precisa falar o nome, né? Mas como é que vocês estão trabalhando aí também nessas aquisições, até porque vocês estão trabalhando, a gente falou desde o início, né? Estão expandindo a sua experiência, seu desafio é expandir a América Latina como um todo, né? Quais são o planejamento estratégico teu especificamente, através da sua área de atuação, para essa expansão e principalmente, né, o que vocês estão vislumbrando no mercado nacional também para poder expandir ainda mais? Não precisa abrir tudo. Não precisa trazer spoiler, Depois as ofertas vão subir, não? Uhum. Que posso te falar que, primeiro, a América Latina é estratégica, tá? Acho que, como você falou, a supply chain end-to-end não é mais um sonho, é uma realidade. Uhum. Hoje, com os desafios globais que tem na China, nas congestões dos portos, nos eventos que tem a guerra na Rússia, com a Ucrânia, você tem que adaptar, tem que ter uma flexibilidade. Se não tem visibilidade, é muito complexo. Voltando um pouco à América Latina, a América Latina, primeiro, é um mercado de um tamanho significativos, tá? É uma entrada para muitas empresas globais, tá? E que têm filiais aqui, que têm operações, ou que usam empresas da América Latina para fornecer, para produzir. Como você vê, a América Latina, primeiro tem uma relação rápida com o México, tá? Que acreditamos nos próximos anos que vai ser uma oferta mais e mais de nearshoring, que é uma alternativa com a Ásia, para não depender 100% da Ásia. Por isso, essa relação já tem, como já tem uma maturidade e visibilidade nos Estados Unidos, México é uma coisa lógica, uma expansão lógica, tá? Depois, quando você vê o Brasil, enfim, todo mundo olha o país, é porque é um continente, tem riquezas. A matéria-primeira, fabricação. Por isso, quando olhamos um pouco a América Latina, são 35 países. Dentro disso, acho que tem países mais estratégicos, tá? Que temos que definir. Por isso, a partir disso, temos que definir em função da maturidade dos países, tá? Sobre a visibilidade, sobre a logística, em função da importância, tá? Definir um pouco a organização. Quando começamos a América Latina, definimos um pouco a América Latina como 3 sub-regiões. México, Centro-América, Hispânico, Sul-América e Brasil. E com isso, abrimos sede em cada sub-região. Tá? Por isso, temos mais de 20 pessoas no México, mais de 40 pessoas na Colômbia, mais de 25 pessoas no Brasil. Temos pessoas em Uruguai e em Chile, porque queremos ter acompanhando nossos clientes. Tá? Por isso, voltando um pouco à sua pergunta, hoje... Fala, não foge do spoiler. Não. não tem problema. Hoje não estou... Acho que como todo, né? Quando você quer fazer avançar numa aquisição, fazer fusão, tá? Você tem que namorar. Sim. Tá? Por isso, acho que hoje estamos estudando algumas parcerias estratégicas, tá? Com algumas empresas na América Latina. Depois, acho que vamos validar um modelo com elas, tá? Mas é um pouco cedo para falar aquisição. De qualquer maneira, acho que já temos um monte de ofertas, tá? E conseguimos trazer no mercado. Last Mile a gente tem a cargo aqui, tá? Pra você conhecer legal. Depois. Falando um pouquinho até da Project, né? Eu gostaria que você deixou bem claro, né? Que faz a parte end-to-end, marítimo, rodoviário, toda a parte de Last Mile. Sim. Entrando no contexto da empresa mesmo, eu gostaria que você pudesse explicar as operações mesmo hoje. Quais são os produtos, quais são os serviços, o que faz parte desse portfólio atual que vocês estão tentando expandir aí para toda a América Latina. Hoje a empresa, por exemplo, já tem mais de 40 produtos diferentes. Mas que fazemos? Ao final, acho que temos 2 pilares bem importantes para entender a empresa. Primeiro é conectividade. Conectamos todos os tipos de meio de transporte. Barcos, aviões, também caminhões, todos SpaceX, por exemplo, no futuro, todos conectamos os dados, os pontos logísticos juntos. Mas dentro disso, agregamos também órgãos governamentais,
terminais, portos, aeroportos, para ter as informações e conseguir trabalhar. Essas informações, ela fica tudo no software de vocês, tudo no gerenciamento? Tudo no software. Se tiver que integrar com os outros softwares das empresas via API, você consegue pegar todas as informações? Somos uma plataforma as a service, API-based. Hoje temos mais de 150 mil transportadoras integradas, 98% de cobertura marítima globais. Por isso, a partir do momento que tem um bill of lading, consigo fazer o rastreamento disso. Depois, mesma coisa sobre a parte aero. Por isso, conseguimos integrar. E que é interessante, como você falou, o cliente ele não quer saber mais somente a informação quando vai chegar no porto. Ele quer saber quando vai chegar na planta. Sim. Por isso, começamos a trabalhar sobre uma parte multimodal. Sim, até porque se a gente trabalha com produção, por exemplo, você precisa fazer toda uma programação, planejamento estratégico de acordo com aqueles materiais que vai chegar. Quanto mais visibilidade, quanto mais previsibilidade também você tem, mais você consegue ser assertivo na sua operação inteira, né? Fazendo uma provocação, se você não tem a visibilidade da matéria-prima para chegar na sua planta, quanto custa um dia de planta fechada? Por isso, começar com os desafios globais que temos, tá? É uma coisa. Por isso, conectividade, tá? É a base de conectar todos os pontos, mas também dado, tá? Dado, acho que é o grande jogo. Tá? Hoje temos mais de 500 engenheiros, data scientists, que trabalham para criar algoritmos que permitem de receber os dados, verificar os dados, limpar os dados e começar a trabalhar os dados com todo o histórico, todo o lago de dados, tá? O data lake que temos para começar a fazer predições de riscos, predições de entrega, predições que permitem de criar alertas em função da operação. Por isso acho que é o grande diferencial, porque tem muitas empresas que fazem, que chamamos tracking, rastreamento. Mas o problema é, você tem 80% de dados que são corretos, 20% não são corretos. O problema não é sobre 80%, sobre os 20%. Sim. E por que acho que o Project 44 cresceu tão rapidamente? É um pouco os 20% que faz a diferença que trabalhamos, revisamos, eliminamos informações incorretas e com isso começamos a automatizar todo o workflow, tá? E acho que mostrando um pouco ontem, acho que assinamos um acordo com a AB InBev, tá? Na Ambev, na Europa, para fazer essa visibilidade, não somente no nível do caminhão. Não tem interesse caminhão, não tem interesse o container. O que interessa é o nível do produto, o nível do SKU, o nível das quantidades, porque como você sabe que vai chegar na sua planta, tá? 10 toneladas de um produto para fazer a sua produção, para organizar o planejamento, você começar a melhorar o seu planejamento, tomar decisões mais rapidamente. Até porque a visibilidade ela te proporciona você aumentar a sua eficiência, né? Acho que isso é claro, reduzir custo, né? Até porque você falou uma planta parada vai gerar gasto, né? E você ter visibilidade em tempo real, né? Que é o mais importante, não é? Você conseguir tomar decisão de acordo com tudo se movimenta. Até a gente até conversou em off, né? Um pouquinho dessa fecha China, abre China, os containers acontecem até num porto recentemente, um pouco antes da China. Eu não lembro qual era o porto, se era Chicago, qualquer, também que teve uma parada lá que tava tudo atrasado, né? Lá os containers, a gente via aquele mapa gigante do mar mostrando, né? Todos os navios parados. Você ter esse tipo de visibilidade para tomar decisão em tempo real faz toda a diferença, né? E principalmente a Project tá vindo para América Latina, como você falou, Colômbia e diversos outros países. Com certeza vocês estão montando equipes, vocês estão montando pessoas qualificadas para poder entregar o mesmo nível de satisfação e qualidade que vocês estão entregando já em outros países que vocês já estão pré-estabelecidos. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho pra gente, que provavelmente vocês devem, nesse início, ter criado um programa de contratação, né? Contratar pessoas, qualificações e assim por diante. Como é que tem sido pra você essas estruturações iniciais, né? Até nesse começo que você fez essa mudança, né? Nesse desafio Latam. Quais são esses desafios? Como é que você tá lidando nesse momento de, depois de vários anos de outra empresa, agora tá começando novamente uma estruturação inicial que também não deixa de ser uma oportunidade, mas também um desafio na sua carreira. Exatamente, é sempre desafiador, hein? Quando você abrindo uma operação nova, multipaís, multicultura, tá? Por isso, acho que minhas experiências passadas me ajudaram bastante. Conhecer um novo país, quando cheguei... Já teve que expandir também, né? Já teve que fazer esse tipo de trabalho. Exato, Intellipost também, criar uma operação from scratch. Por isso, acho que são coisas que, ao final, me ajudaram a acelerar o desenvolvimento. Mas depois tem alguns pontos bem importantes, tá? O maior de todos, acho que é a cultura que você vai criar, porque você tem que engajar.
Tem que engajar abaixo de um único time. E você sabe, tem pessoas no México, no Brasil, na Colômbia, pessoas que pensam de maneira diferente, que têm cultura diferente. O grande desafio é diferente, tudo é diferente. O grande desafio, eu acho, dentro de todo, é um desafio humano. O desafio humano de criar abaixo de uma mesma cultura um engajamento comum. E acho que isso é que estamos trabalhando todos os dias, porque a partir do momento que temos um engajamento nos equipos, temos mais resultados, as pessoas crescem, tomam mais responsabilidade, mais ownership, tá? Por isso, acho que se eu dar um conselho, cultura da empresa é a coisa mais importante. Depois, filha, tem alguns reflexos, tá? Que usei, que já fiz, que já errei, tá? No passado, que tomou decisões mais rapidamente. A Project 44 também tem um programa de ajuda na parte de expansão, com um time de expansão global, que permite de ver um pouco o que funciona ou não funciona em outros países, e assim conseguimos também estruturar de maneira mais rápida qual é a boa organização e função do país. É um trabalho em conjunto, tá? Um trabalho em conjunto, baseado sobre prioridades, que vão ser, cada empresa que entra no mercado acho que um pouco onde eu posso ter resultado mais rapidamente para mostrar que funciona. Por isso, tem que definir em função quais são as prioridades, quais são os produtos que são mais quick win, tá? Para ter resultado a curto prazo, mas também ter a boa estrutura. Quick win, a gente falava muito disso em consultoria, você sabe disso. Você... Mas acho que tá todo mundo, tá? Todo mundo. Ao longo prazo, hoje, com os desafios, tá com a volatilidade. Uma coisa que eu lembrei agora, você tem que tomar cuidado só para não ficar igual o Nestor da Natura, que eu já entrevistei aqui também. Sim. O Nestor, eu não sei se ele fala português ou se ele fala espanhol. Se você começar a viajar muito pra América Latina, você vai misturar também. Daqui a pouco... ele até falou pra mim uma vez que ele falou... O argentino, que ele é argentino, fala que ele não sabe falar espanhol, que ele mistura, ele fala portunhol. E o português também aqui, Brasil, fala que ele também é... Então, daqui a pouco, junta muita cultura... Já tá acontecendo. Já tá acontecendo, vai falar espanhol, mistura com português, ou vai falar português aqui, mistura com espanhol? Que engraçado. No México, eles falam assim... Eles estão pedindo se sou brasileiro, porque tem o sotaque português do Brasil. Isso é interessante. Pierre, dando continuidade, né? Eu acho que eu vi, se eu não me engano, uma reportagem que o Google tinha escolhido a Project 44 como o primeiro parceiro de visibilidade estratégica, né, para a solução do Google Cloud Supply Chain Twin, né, que é uma iniciativa projetada para ajudar ali organizações a resolver os desafios complexos da cadeia de suprimentos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é esse diferencial desse Google Cloud Supply Chain Twin para ajudar a visibilidade da cadeia de suprimentos através dessa solução de vocês? Não, perfeito. Acho que primeiro é um orgulho para a Project 44 estar escolhido dentro do primeiro parceiro de visibilidade, tá? Esta parceria é muito estratégica, muito interessante, tá vendo aí, ó? Por quê? Porque, ao final, todos os clientes da Google, com a solução da Google Cloud e da Project 44, conseguem ter, primeiro, a visibilidade sobre os embarques, tá? Que isso dentro da solução da Google, mas isso vamos falar que é parte acima do iceberg, tá? Que é a parte bonita, mas que é mais interessante para começar a melhorar o planejamento, o sourcing, a visibilidade end-to-end, e que com esta integração nativa com a Google Cloud, conseguimos reduzir o tempo de processamento de 2 horas, os dados da Project 44, a 5 minutos. Isso quer dizer que em tempo real, você consegue fazer predições, tá, via Google, para definir e tomar decisões mais rápidas para a sua organização. E isso é uma grande mudança, porque um responsável do procurement, ou da planta, ou do centro de distribuição consegue, tá, definir uma estratégia para tomar mais rapidamente uma decisão que pode ser de reduzir custos, mas também, quando pensamos em sustentabilidade, quais são as caminhões, tá, que os trajetos que consumem mais, quais são as alternativas para reduzir o meu consumo de CO2. Enfim, tudo isso a Google, com a sua solução integrada com a Project 44, consegue oferecer analise e insight mais rapidamente. Excelente, vou procurar depois saber quem é o contato do Google Cloud, até porque vou fazer um evento em outubro que é sobre cibersegurança, a gente vai ter um dia específico aqui de cloud. Legal. Segurança em cloud e assim por diante. Ó, seria bacana ter a Google aqui com a gente. Uma dúvida, vocês já estão no Gartner, não? No Gartner? É? Somos editores globais. Eu lembro que eu acho que eu vi alguma coisa de vocês no LinkedIn do Gartner. Exato. Acho que o último Magic Quadrant, que é a referência global, tá? A Project 44 foi escolhido
de maneira disparate na parte de líder, na parte de capacidade de execução, mas também de inovação. Tem somente duas empresas neste quadrante e a Project Fortal. Por quê? Porque esta capacidade de oferecer uma visibilidade multimodal. Tá? Exatamente. Também, uma coisa que nossos clientes são muito orgulhosos é nossa capacidade de execução. Não somente assinar um projeto e executar. A grande força da Project Fortify é que conseguimos crescer com os nossos clientes. Isso quer dizer, muitos clientes trabalham, como vão começar a trabalhar com a gente na parte marítima ou na parte rodoviária, e depois aumentamos outros modais, aumentamos outros produtos, porque tem uma satisfação. E o último ponto onde fomos reconhecidos é a nossa capacidade de visão. E você falou das fusões, das aquisições que fizemos ano passado, os últimos anos. Isso nos permite também de ser na frente dos outros, um passo na frente. Tem desafios, né? Como todos, quando você faz aquisição, da integração, todo. Mas, como falei, cultura, mas visão permite de sair na frente, ter produtos totalmente diferenciados para o mercado global. Falando um pouquinho, né, a gente sabe que a América Latina, ele enfrentou esses desafios, né, dramáticos na cadeia de suprimentos no ano passado, agora também, com esse recentemente China e muitas outras coisas, dificulta toda essa distribuição, não só para o Brasil, mas todas as regiões do mundo, no abastecimento. Isso se estende, né? China, Estados Unidos, como eu falei, o exemplo lá do Porto, assim por diante. Que ações vocês estão considerando, né? Relacionada à rastreabilidade, relacionada a monitoramento, algo que a gente sabe, movimentos dos navios, o que eles estão fazendo em relação a o que a Project 44 oferece nesse nicho marítimo, especificamente de visibilidade, que a gente sabe que dentro desse contexto, né, de falar um pouquinho de interrupções da cadeia de suprimentos, está acontecendo aí. Quais são o diferencial nesse contexto de visibilidade para que a tomada de decisão, como você falou, seja rápida, seja em tempo real, principalmente quando existe momentos em que a gente sabe que interrompe tudo. A gente viu muito, eu trabalhei num projeto há pouco tempo atrás também, falta de chip, a gente sabe que tá faltando aí para todo local, chip, semicondutores, guerra da Ucrânia, que alguns produtos do chip vêm da Ucrânia, alguns produtos do chip vêm da Rússia, então a gente tá vendo que o mundo ele tá num turbilhão voltado para a cadeia de suprimentos bem diferente, você ter a visibilidade disso e conseguir tomar ação faz diferença. O que vocês estão fazendo relacionado a isso, principalmente qual que é o diferencial que vocês estão proporcionando aí para os clientes do Brasil e do mundo? Acho que desde o início do Covid, a supply chain está num estado crítico. Sim. Hoje, por exemplo, tem um Covid na China, um monte de portos estão restritos, por isso, aumento de carga. A gente fala, a imprevisibilidade está alta, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Exato. Você falou um bom exemplo de Long Beach e Los Angeles ano passado, que estava congestionado, agora é Nova York. Por isso, é um cenário muito dinâmico. Que a Project 44 com isso, primeiro decidiu ajudar os seus clientes. Hoje, acompanhamos mais de 1 milhão de containers por dia. Por isso temos uma grande visibilidade. Temos também mais de 12 anos de rotas de barcos, de vessel, dentro das nossas bases, com duas rotas, transshipment, rollover, todo histórico. Com todas essas informações, conseguimos, primeiro, em tempo real, ter soluções de inteligência. Soluções de inteligência que são capazes de falar quanto tempo preciso para carregar um container no barco em Nova York neste momento. Quantos dias o meu barco fica preso para descarregar em tempo real. Primeiro, isso ajuda a definir quais são os portos. O segundo ponto, tem soluções para definir quais são os serviços disponíveis de todos os armadores para definir quais as melhores rotas. Por isso, já começar a fazer na parte do pre, ter uma inteligência... É uma roteirização marítima. Ao final, ter as inputs inteligentes. Pode ser mais interessante usar Charleston versus Nova York, e Charleston fazer uma perna rodoviária, porque vou diminuir de 5 dias o tempo de entrega. E quanto custa para o cliente isso, a satisfação, quanto o contrato posso ganhar com isso, por isso conseguimos. Depois, a nossa solução de rastreamento em tempo marítimo, ela usa diferentes fontes do armador, do GPS do barco, dos portos, temos também o geofencing, geoposicionamento dentro dos portos. Por isso, em tempo real, conseguimos identificar quais são os transshipments, identificar quais são as mudanças do barco. Vocês têm algum tracking que vocês fazem diretamente no container, especificamente, não? Por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisa, eu já vi alguma empresa que fazia isso. Sim,
Controle, ver temperatura, que não pode abrir também, esse tipo de coisa. A gente consegue integrar todos os dados, tá? Porque hoje somos asset light, tá? A gente consegue integrar as informações, tá? Mas somos asset light. Por isso, com todas as integrações diferentes juntos, conseguimos definir, em função das condições climáticas, dos portos, tá? Fazer uma predição de entrega. Predição de entrega no porto, predição de entrega do transshipment, criar alertas. Isso, este valor é muito importante. Vou te dar um exemplo, tá? Mas, pô, se você não saber quando vai chegar no Porto de Santos, como você vai fazer a última perna? E depois, se o container fica no Porto de Santos 3 dias, quanto custa em detenção de multa? Tá? Por isso, de maneira tática, já você consegue reduzir toda a parte de multa. Já consegue depois ter um end-to-end, tá? Para antecipar, tá? A sua cadeia e não ter ruptura. E isso começa a ser muito estratégico. Por isso, essas soluções, tá? Globais, tá? Conseguem ajudar o embarcador ou também a empresa de logística, freight forwarder, para tomar decisões, para comunicar com os clientes, para ter uma relação e antecipar, tá, os problemas, não ser somente reativos, tá, ter uma comunicação mais transparente com o cliente. O pior para um cliente é ligar para, da mesma maneira que o e-commerce, né, quando você liga para o site e não sabe onde está o produto. Tá, imagina quando você tem uma container de milhões de dólares de produtos. Tá. Ou você descobre quando teve um problema quando o cliente te liga. Exato. É um pouco crispante, tá? Falando até um pouquinho especificamente do Brasil, né? A gente comentou bem no início, falando que a gente teve a Berra do Mar, cabotagem. A gente sabe que esse contexto de cabotagem é algo que a gente não explora muito aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma costa gigante aí disponível, né? São empresas específicas, poucas delas que fazem esse tipo de atividade. E principalmente agora com essa abertura da BR do Mar, talvez a gente consiga explorar isso um pouco mais, né? E começar a utilizar, sabendo que esse tipo de modal também faz bastante diferença, né? Principalmente longas distâncias e assim por diante. Como é que vocês têm trabalhado também em relação a isso, nesses dados, nessas informações e principalmente utilizar a cabotagem no Brasil, que eu espero muito que cresça e a gente consiga ainda mais também ter mais visibilidade desse contexto? Acho que é uma grande oportunidade por diferentes pontos. A sustentabilidade, tá? Acho que hoje, se você olhar, por exemplo, fazer um paralelo com a Europa. Na Europa, fazemos toda a visibilidade de cabotagem total, tá? E medimos a consumação de CO2, que é o Scope 3 da sustentabilidade. E isso permite, tá, de definir também alternativas. Como estamos também entrando numa economia que tem que repensar um pouco o modo de consumo, se queremos preservar o nosso futuro, acho que medir, tá, consumo e ter alternativas é importante. Por isso, acho que a sustentabilidade é também uma grande oportunidade sobre a cabotagem. Acho que no Brasil, como você falou, ainda não está muito explorado. Tem linhas. Hoje estamos começando um trabalho de aproximação com essas empresas para conseguir oferecer para elas mais visibilidade, essas empresas, mas também para o cliente delas. Porque o grande ponto, da mesma maneira, se essas empresas não conseguem oferecer uma visibilidade para o cliente delas, mas vocês oferecem isso para a empresa marítima, por exemplo, ou para o cliente que está transportando? Para os dois. Porque muitas vezes o grande problema dessas empresas é a qualidade dos dados. Sabe um pouco ou não usar o AIS, que é o GPS do navio, para comunicar, para integrar essa informação. Não tem o equipo, o time para focar sobre isso. Por isso, somos capazes de ajudar essas empresas para melhorar os dados, para melhorar a comunicação com os outros. E temos, por exemplo, como clientes, a grande armador, grande freight forwarder, tá, globais, na Project 44, devido a esta qualidade de dados, devido às informações, a facilidade de compartilhar informações com o cliente deles. E no caso de um porto seco, por exemplo, a visibilidade é a mesma também, por exemplo? É interessante, estava no canal do Panamá, são dados que, ao momento, se encontram. É um pouco diferente, tá? As informações que eles precisam. Eu pensei nisso porque a gente trabalhou eu já trabalhei em alguns projetos que a gente sabe, daqui ele vai para um porto seco, por exemplo, tem porto seco em Goiás. Sim. Né? Então, Goiás não tem nada ali próximo, mas tem um porto seco. Então, na maioria das vezes, a gente tinha produtos que a gente mandava para Goiás, até porque tem incentivo fiscal. Sim. Né? E tinha em Porto Seco e a partir desse contexto a gente fazer todo o processo lá. Como é que funciona também esse mapeamento, esse track, essa visibilidade quando é Porto Seco? Acho que para o Porto Seco, ao final, a visibilidade não é tão importante neste momento, tá? Porque a visibilidade é importante para o embarcador, tá? Que ele quer saber quando vai chegar no Porto Seco. Porto Seco, ele tem um processo dele, tem uma fila, tem que gerenciar a entrada e ponto. E não pode reclamar, hein? Exato. Não vou entrar isso. Gostou, meus amigos dos portuários, tá? Mas isso. Mas são outras problemáticas, tá? Por isso, acho que hoje realmente é como achar a boa informação para o embarcador, tá?
com o fornecedor do serviço, que pode ser armador, que pode ser rodoviário, transportador. E hoje em dia, por exemplo, as empresas que querem conhecer um pouco mais da Project, como a gente deixou bem claro, vocês já tem quanto tempo que vocês chegaram no Brasil? Chegamos no Brasil com os primeiros clientes já há 3, 4 anos. Então já tem um tempinho já. Depois, eu como a localização física na América Latina, eu cheguei início de outubro ano passado, fim de setembro. Por isso, hoje temos, como eu falei, 25 pessoas no Brasil. Essa plataforma é totalmente SaaS, tá? E é engraçado, tá? Para a pequena história, o fundador quer criar uma API-based, tá? Sem interface. Tá? Só porque conectando, que é o futuro, conectando todos os ERP, TMS com as armadores, tá? E tudo integrado, o dado, você passa o dado para outro sistema. Ao final, bom, os clientes pediram uma interface, desenvolvemos uma interface bonita, com um X, mas hoje, com a plataforma, enfim, temos integrações com mais de 70 ERP, TMS, os mais importantes, falamos do Google, mas SAP, Oracle, Blue Yonder, Manhattan, são parceiros estratégicos da Project 44, e com isso conseguimos dar valor. Vou dar um exemplo, um projeto marítimo, eu posso fazer o carregamento da informação via manual, não gosto, mas eu consigo dar 90% de visibilidade global da sua operação em 2, 3 dias. Imagina o impacto do valor que você tem. Depois, para fazer isso, temos equipe no Brasil, temos equipe de profissionais de serviços, temos equipe de Customer Success Manager para orientar nossos clientes. Um ponto muito importante, por isso idioma, tá? O idioma não é mais um problema, tá? Ao contrário, temos pessoas que vão falar português, que vão falar portunhol, que vão falar espanhol, tá? Que conseguem acompanhar nossos clientes para ter uma experiência positiva, tá? E crescer com a gente. Vocês pretendem também fazer projetos, né? Falando de parcerias especificamente, né? Porque eu acho que é bastante importante a empresa que ela quer expandir, fazer parcerias, né? Nesse contexto, eu acho que faz todo sentido, talvez vocês se aproximarem um pouco de umas Big Four, consultoria, empresas que já prestam serviços, né, de execução para outras empresas, até porque a Project vai ser aquele software que a gente sabe que vai entrar. Eu fazia muito projeto de malha, a gente tinha um parceiro que vinha com essa parte de software de malha. Se tinha um projeto de S&OP, a gente tinha um parceiro que vinha com software, a solução de S&OP. Até porque hoje a gente já sabe, você precisa otimizar sua operação. Nesse momento de pandemia foi um sinal, né? A empresa que não ampliou a sua operação, capacidade de otimização via tecnologia, acabou ficando para trás. E a gente sabe, né, que parceiros e assim por diante, as empresas também estão precisando, né, dessa visibilidade de software que nos proponham isso, né? Relacionado a parcerias, relacionado a todo esse contexto de colaboração, como é que vocês têm feito, principalmente aqui no Brasil, através da sua experiência, para poder expandir ainda mais e crescer? Eu vou te contratar daqui a pouco, hein? Bora! tem uma boa visão, tem uma boa visão. Não, acho que é exatamente um caminho que estamos explorando, tá? É caminho passo a passo. Somos novos no mercado, tem sempre um pouco a empresa gringa que chega, tá? As empresas querem entender que vamos, se um projeto é sério, acho que demonstramos, tá? Com o resultado, mas também com o time que construímos, que é um projeto sério, tá? Com ambição clara para ganhar o mercado. Quando eu falo ganhar, não é preconceito, mas é mais por ganhar, ajudar o mercado. E com isso, sabemos que vamos conseguir o nosso ecossistema. Ecossistema que pode ser parceiro tecnológico, que pode ser consultoria, tá? Voltando um pouco sobre o Big Four, acho que é um pouco mais que isso. Tem empresas de consultorias especializadas em supply chain, tem os grandes Big Four, meu pai natural, Accenture, tá? Isso, acho que também estamos trabalhando globalmente com eles, tá? Estamos começando algumas iniciativas em diferentes países com eles na América Latina, tá? Mas claramente é uma coisa, especialmente que muitas dessas empresas entenderam que somos um motor de dados. Um motor de dados com qualidade, isso não tem muito. Por isso, começamos a interessar para ser os inputs, para tomar decisões. Porque se todo mundo falar de control tower, torre de controle, então, o controle é a palavra mágica, tá, nos últimos anos. Mas se você não tem os dados atrás que são de qualidade, você não tem uma torre de controle que toma decisões. Por isso, acho que as pessoas entenderam também a importância, tá, do passo atrás da torre de controle, que é como oferecer dados diferenciados com predições, com
limpeza desses dados. E acho que é isso o nosso papel. Você já tem alguma inteligência artificial, machine learning trabalhando ali naqueles dados? Hoje temos, como eu falei, data cientista, baseado que trabalham sobre algoritmo de inteligência artificial, machine learning. Por isso, quando acompanhamos um trajeto marítimo, via machine learning, conseguimos definir qual é o risco e qual é a data de entrega versus o planejado do armador. Por isso, quando o armador tem uma qualidade de dados de 60% das informações, a gente consegue chegar a 98%. É isso que faz a diferença. Como é que é feito o update, por exemplo, desses dados? Porque às vezes trabalhando com pessoas a gente sabe, beleza, inteligência artificial, machine learning, mas às vezes o input de um armador, o input dessas pessoas que já estão com a experiência prática em mãos, às vezes faz toda a diferença. Vocês têm opções também de colocar esses inputs qualitativos, né, dessas informações para poder otimizar ainda mais aquele aprendizado e a informação com a qualidade da informação que vocês estão passando? Sim, exatamente. O que fazemos? Como já temos 12 anos de históricos do nosso data lake, tudo isso nos ajuda a compilar, a criar esta inteligência de informações para definir isso. Por isso, quando recebemos dados do armador, sempre vamos comparar. Por exemplo, comparamos o dado do armador com a posição do barco em tempo real, da GPS, e com essas duas informações, baseadas sobre o histórico e nossos algoritmos, conseguimos definir qual é o próximo milestone, qual é a próxima data de entrega, quais são as previsões. Excelente. Relacionado a perspectivas futuras, né, até porque você deixou bem claro, né, tá expandindo, tá crescendo, quais são as expectativas, principalmente associadas ao trabalho que você vai implementar, Brasil e América Latina, o que é que vocês esperam, não só agora em 2022, mas também nesse crescimento para os próximos anos? Hoje, enfim, estamos com um crescimento muito rápido sobre a parte multimodal. Acho que é a grande diferença da Project 44, trazer rapidamente uma solução marítima e depois se integrar com o rodoviário. Hoje conseguimos nos integrar com soluções que existem também, receber os dados de outra fonte. Por isso, tem alguns desafios dentro de tudo isso. Estamos construindo toda a nossa rede rodoviária local, em diferentes países da América Latina. Quando os próximos passos, a gente quer trazer não somente a visibilidade. A visibilidade para a gente é o produto icônico do Project 44, mas pensamos dentro disso em um meio para muitas outras coisas. Porque uma vez que você tem a visibilidade em tempo real integrada end-to-end, você começa a trabalhar sobre outras coisas. Inteligência das informações do mercado, sustentabilidade, como você calcular o consumo de CO2, Depois você começar a, por exemplo, rodoviário, saber em tempo real a posição dos caminhões integrado com o centro de distribuição, você começa a definir por que não parar agregar as docas manualmente. A gestão de doca, por exemplo, se você vai grande centro de distribuição em Cajamar, você vê milhões de caminhões parados esperando que alguém grita o número da placa para entrar. Por que com a informação em tempo real? É um projeto que já fazemos, por exemplo, com a Starbucks nos Estados Unidos, sabendo que o caminhão está chegando e ter a disponibilidade em tempo real das docas, automaticamente definir as docas para fazer carregamento, descarregamento. Por isso, a visibilidade em tempo real para a gente queremos construir esta base nos próximos anos, é um tempo, mas já pensar os outros produtos que podemos oferecer, que podem agregar mais valor, que podem ajudar a tomar mais decisões, neste ecossistema turbulente. Pierre, última pergunta, né? Eu acho que é um ponto bastante importante que eu sempre gosto de falar. Cases, né? Acho que se tem algum case, alguma informação aí que você poderia trazer pra gente dos clientes. Eu acho que a gente falou muito de visibilidade, principalmente o diferencial que você não só ter a visibilidade, mas também saber usar e como isso muda a sua operação quando você começa a tomar decisão em tempo real. Você tem algum case de como que esse projeto, a Project 44, toda essa visibilidade mudou talvez a realidade de algumas empresas? Sim, temos. Tem um case que eu gosto muito porque acho que é um case que, como uma empresa que é reconhecida como inovante, que muda totalmente o nosso mundo das miles, que é a Amazon. Amazon, sabemos que a Amazon mudou expectations. E acho que o Project 44, indiretamente, nasceu com a mudança que criou a Amazon desta visibilidade do consumidor, ter a visibilidade em tempo real do acompanhamento do produto. A Amazon é um grande cliente da Project 44, eles usam, por exemplo, a nossa solução marítima para ter a visibilidade em tempo real de todos os containers, e consegue assim fazer aprovisionamento, abastecimento dos centros de distribuições no mundo inteiro baseado sobre essas informações. Mas o que eu gostaria de falar é um pouco o que eles fazem com a gente
na Europa. Na Europa, a Amazon tinha um grande problema de gestão do estoque no centro de distribuição e, assim, muitas vendas online estavam perdidas porque não tinha estoque de produto. Por quê? Porque não conseguiam saber a chegada dos caminhões, tá? Na Europa é um pouco diferente do Brasil, porque você consegue se contratar até 6 níveis de transportador. Por isso, a primeira transportadora é subcontratada, subcontratada até o nível 5. E a Amazon conseguia ter a visibilidade somente no nível 1. E depois estava perdendo. Com o Project Fortify, conseguimos integrar com o GPS todas as transportadoras. Assim, todos os caminhões conseguimos até a visibilidade do transportador no nível 5, e isso traqueamos mais ou menos 98% dos 4 milhões de entregas, tá? Que são transferências entre centros de distribuição, entre fornecedor, tá? Porque podemos ver também a visibilidade do fornecedor. Isso permite, tá, ter essa visibilidade em tempo real. O que é interessante, ao final? A visibilidade é interessante para melhorar o processo. E nesse caso especificamente, perder venda, que é o pior, né? Ia chegar. Ao final, como eles sabiam que os caminhões iam chegar em menos de um dia no centro de distribuição, dentro do caminhão eles começaram a usar o caminhão como um centro de distribuição virtual. Porque eles fizeram com essa solução a visão no SKU, assim, na quantidade de SKU, e dentro do caminhão, o caminhão começou a chegar como um centro de distribuição volante. E com isso, já ia colocar em venda os produtos que iam chegar, tá, dentro de um dia. E com isso começou a aumentar as vendas de 80% no mercado. Por isso, comecemos a oferecer uma solução de gestão de estoque virtual em tempo real. E a Amazon conseguiu aumentar as vendas de 80% na Europa com essa solução. Por isso, acho que esta dimensão de como uso a informação em tempo real para não somente usar qual é o caminhão, mas qual tem dentro do caminhão, tá? Como uso esta informação para minha organização, tá? E isso no planejamento de venda com a Amazon, mas também para a gestão da planta. Temos também um case no Brasil que não posso falar o nome, mas que é um grande CPG que conseguiu reduzir as multas de demurrage de 90% em 3 meses. Isso quando você fala de milhões, tá? O investimento. Sim. E nada. Por isso temos um monte de case, um monte de sucesso global, mas também no Brasil, na América Latina, tá? Que conseguimos compartilhar com nossos clientes. Tem que falar esses cases em um evento. Eu até brinquei em eventos. Em eventos, quando a gente tem um case que você mostra, era assim, a gente entrou, ficou assim, nossa, as pessoas já se colocam na posição ali, eu tô passando por isso, eu preciso disso também, então é diferente. Sim, exatamente. Né? Inclusive, falando da Amazon, eu entrevistei o Rafael Caldas, acho que há 3 semanas atrás. Legal. Né? Se o pessoal, se você quiser conhecer um pouco, só procurar aí no YouTube também, que a gente tem um vídeo. Eu não lancei em podcast ainda, mas a gente tem um vídeo aí falando um pouquinho da Amazon, o Rafael Caldas, contando o contexto aí relacionado à operação deles aqui também no Brasil. Pierre, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente a disponibilidade de você estar vindo aqui contar um pouquinho da tua história, da história da Project, até porque a gente já tem até agendado esse bate-papo, acho que há um tempão, você estava trabalhando direto aí nessa expansão, em todo esse contexto, a gente não conseguiu. Eu gostaria que, para finalizar, que você pudesse deixar seus contatos e também fazer as considerações finais pra gente. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Desculpe um pouco pela demora, mas viajando muito para estruturar isso. Não, acho que o primeiro ponto, acho que estamos num momento desafiador para o mercado, especialmente neste mundo de first mile, middle mile, tá? Que impacta diretamente o consumidor final na produção, na distribuição. Acho que todas as empresas deste meio têm que se unir para trabalhar juntos, para ajudar as empresas. Minha visão é mais conseguimos trabalhar juntos com outras empresas, mais conseguimos trazer valor para nossos clientes. Por isso, acho que é um pouco não pensar solo, mas pensar juntos. É um pouco a consideração que eu gostaria de fazer neste momento de turbulência, tá? E também, enfim, agradecer mais uma vez a GuiaCast, tá? Que acho que é conteúdo muito, muito bom, não para mim, mas para as outras entrevistas que escutei. Quanto a meus dados, vou deixar o meu e-mail aqui, pierre.jaquin, tá? Jaquin como cozinheiro, assim, mais simples, sim, tá? @project444.com. E seria um prazer bater um papo, trocar experiências também com pessoas que têm dúvidas sobre a operação, tá? Acho que sem compromisso. Estamos à disposição também para ajudar, compartilhar conhecimentos.
Então, muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber aqui o Pierre Jacan, gerente geral América Latina na Project 44, onde falamos sobre o tema Soluções para a Crise dos Portos e Interrupções da Cadeia de Suprimentos com a Project 44. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixar uma avaliação e um comentário em ratespodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva, você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Mais uma vez, Rodilson Silva com Pierre Jacan, que te viam GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.